Considere uma Rússia exausta pela guerra, obrigada a transferir defesas aéreas de seu território para a Ucrânia. Adicione um toque de uma das unidades mais elitizadas da Ucrânia e os drones que eles utilizam. O que você obtém dessa receita simples? A destruição das defesas aéreas da Rússia ao longo de 2025. A Ucrânia destruiu 4 bilhões de dólares em defesas aéreas russas em apenas 12 meses. Destruindo o escudo aéreo de Vladimir Putin. Com as defesas aéreas falhando contra armas que deveriam neutralizar, novos ataques profundos à Rússia são iminentes. Em 19 de janeiro, o Business Insider informou que a unidade de elite Alfa da Ucrânia, que faz parte do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, devastou completamente as defesas aéreas da Rússia ao longo de 2025. Drones invadiram o território russo e a Ucrânia ocupada, acompanhados por mais mísseis de longo alcance. Para destruir um tipo muito específico de alvo, não eram os habituais centros de comando, refinarias ou nós logísticos que a unidade Alfa mirava, eram as defesas aéreas. E essa única unidade destruiu sistemas de defesa aérea e radares russos no valor de 4 bilhões de dólares em 2025. A afirmação foi publicada pelo SBU em seu canal no Telegram, onde disse que a unidade Alfa havia causado um grande estrago na vasta rede de defesas aéreas da Rússia durante os 12 meses anteriores. Ataques de longo alcance das Forças Especiais Aéreas do Centro Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia causam grandes perdas em elementos-chave da defesa aérea Echelon da Rússia. O SBU afirmou que o valor dos ativos de defesa aérea inimigos destruídos ou desativados no último ano chega a cerca de 4 bilhões de dólares. Disseram que a unidade Alfa não fazia distinção nesses ataques. Se fosse russo e usado para defesa aérea, estava na mira dos drones. Campanha que só ficará mais intensa conforme avançamos para 2026. Assista ao vídeo para saber o que a Ucrânia preparou para a Rússia em drones. Com um truque inteligente, a Ucrânia conseguiu atacar com drones a distâncias antes consideradas impossíveis. Sobre o que a unidade Alfa destruiu em 2025, a lista é basicamente um quem é quem dos sistemas de defesa aérea russos usados na Ucrânia e na própria Rússia. A Euromaidan Press fez um bom resumo em 19 de janeiro, destacando que os sistemas de defesa aérea de longo e médio alcance S-300, S-350, S-400 da Rússia foram alvos em especial. O S-300 possui cerca de 24 variantes, cada uma com seu próprio alcance e casos de uso, embora nenhuma pareça capaz de impedir a unidade Alfa de cumprir sua missão. Os S-400 têm um alcance de cerca de 400 km ou aproximadamente 248 milhas e estão entre os sistemas de defesa aérea mais avançados da Rússia, pois conseguem lidar com mísseis de cruzeiro e balísticos, além de aeronaves. Alguns desses ainda foram abatidos, assim como algumas unidades S-350 que oferecem defesas aéreas de alcance intermediário, cobrindo distâncias entre 10 e 120 km ou 62 e 745 milhas. Esses sistemas já foram destruídos pela unidade Alfa e ainda estamos no início. Entre os 4 bilhões de dólares em defesas aéreas perdidas pela Rússia, estão sistemas de alcance intermediário e curto, como Buk, Tor e Pantsir. A Rússia usa o último para defesa pontual, posicionando-os em áreas consideradas vulneráveis a ataques aéreos. Os sistemas Tor atacam aviões, drones, mísseis e helicópteros a curta distância, enquanto os Buk fazem isso a média distância com seus mísseis superfície-ar. A unidade Alfa neutralizou todas essas defesas aéreas em 2025, pois seus drones as destruíram rapidamente. Você já deve ter notado que algo falta. Tudo isso é ótimo, destruir as plataformas que lançam mísseis contra tudo que a Ucrânia envia à Rússia. Sem plataformas, não há defesas, mas a unidade Alfa deve também neutralizar os sistemas de radar que fornecem dados de mira, não apenas eliminar as plataformas. A Rússia também pode instalar novas defesas aéreas sem retirar os sistemas que alertam sobre ataques ucranianos. A unidade Alfa está muito à sua frente. Os sistemas de radar também estavam entre seus muitos alvos em 2025. E olha, a unidade Alfa destruiu muitos tipos diferentes de radares russos em 2025. Os radares Nebo-M e Nebo-U estiveram entre as maiores perdas da Rússia. Esses radares multifuncionais são integrados aos sistemas de defesa aérea e, supostamente, rastreiam alvos a até 600 km ou cerca de 372 milhas.
Esses radares Nebo são prováveis candidatos para integração com os sistemas S-300 e S-400 da Rússia, assim como os Podlets, que a unidade Alfa também reivindicou em 2025. Os 3 radares coordenados também fornecem dados para as plataformas de defesa aérea de longo alcance da Rússia. E eles vêm com uma afirmação muito específica de que podem detectar objetos voando muito baixo, como drones, detectar. Eles podem ser capazes de fazer isso. Destruir, não muito, já que as defesas aéreas desses módulos foram inúteis contra a unidade Alfa que as destruiu em 2025. Mais sistemas de radar caíram diante da unidade no ano passado, incluindo o Nióbio 3. Sistemas de radar coordenados que supostamente podem rastrear alvos em distâncias entre 5 e 500 km ou entre 31 e 310 milhas. A unidade Alfa destruiu sistemas Casta 2 e 2 usados para controlar o espaço aéreo e identificar alvos, além de 2 radares de 3 coordenadas, Gama D e Protivnik GE. O que vemos nessa destruição é a Ucrânia retirando armas importantes da Rússia do campo de batalha. Ao arrancar os olhos que essas armas precisam para sequer ter uma chance de atingir seus alvos, a Ucrânia não está inventando isso para fins de propaganda aqui. Conforme relatado por Militani em seu artigo sobre as ações da unidade Alfa em 2025, o SBU revelou imagens inéditas que provam que a unidade atingiu os alvos que afirma ter atingido. As imagens mostram diversos radares destruídos, incluindo novos itens da lista da unidade Alfa não divulgados pelo SBU. Um par de 9 radares de orientação S-32 que são usados pelo S-300V da Rússia são vistos sendo atingidos por drones, assim como 4 radares de orientação 92N6E e uma estação de radar 96L6E, todos usados pelo S-400. A confirmação dos ataques aos sistemas Buk, Tor e Pantsir, comprovando que ocorreram. A Ucrânia possui as provas. Como se as coisas não pudessem piorar para a Rússia, não era só a unidade Alfa destruindo as defesas aéreas russas em 2025. Segundo a Euromaidan Press, outras unidades também realizavam esse trabalho. A Unidade de Inteligência Geral da Ucrânia, o GDUR, participou de ataques às defesas aéreas russas. Por exemplo, em dezembro, a 15ª Brigada Separada de Reconhecimento de Artilharia da Ucrânia, também conhecida como Floresta Negra, destruiu um par de lançadores S-400 em Belgorod, usando drones de ataque para atacar os lançadores. Enquanto eles estavam sendo reposicionados, não haverá nenhum alívio para as defesas aéreas desgastadas da Rússia em 2026, nem mesmo no segundo dia do ano. Militani relatou que o grupo de drones Asgard First Person View, ou FPV, da 412ª Brigada de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, ou Brigada Nemesis, teve um desempenho impressionante. Eles destruíram um S-350 Sipop, com lançadores autopropulsados das defesas aéreas Buk e Tor, todos na região de Donetsk. Isso é muita informação que acabamos de jogar para você em um curto espaço de tempo, mas podemos resumir tudo isso de forma bem simples. Defesas aéreas russas na Rússia e na Ucrânia ocupada estão sendo destruídas. Isso significa 2 coisas importantes. Mais ataques em profundidade da Ucrânia são iminentes, como você verá no vídeo, e esses ataques estão próximos. Porque a unidade Alfa da Ucrânia, junto a outras que passaram 2025 enfrentando as defesas aéreas russas, realizou o importante trabalho de abrir corredores seguros nos céus. Que os drones, mísseis e talvez até as aeronaves da Ucrânia possam viajar em 2026, a perda de todos esses sistemas de defesa aérea, muitos dos quais têm preços elevados, deixa a Rússia vulnerável. Segundo a Newsweek, um único batalhão S-400 custa à Rússia $200 milhões para fabricar, e a Rússia já vendeu essas baterias S-400 por cerca de $500 milhões no passado. A destruição contínua desses e de outros sistemas de defesa aérea em 2025 pode chegar a $4 bilhões, o que é um custo significativo para Putin. A Rússia quer substituir todo o sistema de defesa aérea ou radar destruído pela Ucrânia, mas frequentemente não consegue repor esses equipamentos, especialmente com a rapidez exigida. Mesmo quando consegue, precisa gastar muito para fazer essas substituições. A Rússia costuma realocar sistemas de defesa aérea de outros locais para áreas atingidas pela Ucrânia, ou apenas não repôs as defesas aéreas destruídas. Lugares ficam vulneráveis sem defesas aéreas, resultando na criação de corredores seguros. A existência desses corredores é relevante devido à importância da defesa aérea para a Rússia em seu território. A ausência de defesas aéreas permite que a Ucrânia faça ataques mais profundos, como você verá a seguir.
Mas a Rússia também implanta um grande número de sistemas de defesa aérea dentro da Ucrânia, e a perda desses sistemas é tão prejudicial quanto destaca o Business Insider. Avanços russos sobre assentamentos ucranianos importantes dependem de cobertura aérea. Sem cobertura, ataques cessam, tanques são destruídos e centros de comando são atingidos por drones e mísseis. Tudo que a Rússia precisa atrás das linhas de combate para organizar e conduzir ataques contra posições ucranianas deve ser protegido por defesas aéreas. Se esses pontos logísticos e de armamentos não forem protegidos, ficam vulneráveis a ataques russos. Defesas aéreas enfraquecidas também afetam as linhas de frente do conflito. Com um pouco de lógica, entende-se por que a Ucrânia tem F-16S drones, mísseis e várias armas para atacar as forças russas nas linhas de combate. A Rússia não pode permitir o uso impune dessas armas pela Ucrânia. Se isso ocorrer, as tropas que Putin precisa para ocupar posições-chave ucranianas serão bombardeadas constantemente com munições destrutivas. Isso nos leva de volta aos corredores seguros. Agora começamos a ver, e veremos mais em 2026 a Ucrânia aproveitando o enfraquecimento contínuo das defesas aéreas russas. Corredores abertos dificultam a Rússia fechá-los contra mísseis e drones ucranianos. A perda de várias plataformas de defesa aérea pela Rússia já começava a impactar nos primeiros meses de 2025. No fim de abril daquele ano, o Jornal de Segurança Nacional informou que a Rússia já estava movendo mais defesas aéreas para a Crimeia, embora de forma desorganizada e descoordenada. A desorganização indica pânico, já que a Rússia estava em pânico porque a Ucrânia desmontava as defesas aéreas da Crimeia para viabilizar novos ataques à península ocupada. A Rússia já estava correndo para tapar essas brechas em abril de 2025 e, ao fazer isso, estava tornando outras áreas que antes defendia mais vulneráveis. Adicione a esse cenário os 4 bilhões de dólares em ataques da Ucrânia contra as defesas aéreas russas, e você tem um conjunto de problemas que só aumenta. A Rússia perde defesas aéreas e as substitui usando sistemas instalados em outros lugares. Mais defesas são destruídas, criando ainda mais corredores seguros. As reações exageradas da Rússia à perda de seu sistema de defesa aérea pioram porque os que ela instalou nem sempre são tão eficazes. Segundo o relatório do Militene de 13 de dezembro, a Ucrânia ataca depósitos de mísseis antiaéreos da Rússia. Com as sanções ocidentais dificultando o acesso da Rússia a componentes importados e microeletrônicos, esses ataques causam escassez de mísseis. A Rússia tenta resolver o problema adiando a exportação de mísseis de defesa aérea prometidos a países como a Índia, que usam seus sistemas. Esses atrasos mostram que a Rússia enfrenta uma crise de mísseis de defesa aérea, o que pode criar mais corredores seguros, até inesperados, para drones e mísseis da Ucrânia. Tudo isso ocorreu como planejado pela Ucrânia. Esse plano é repetido sempre que a Ucrânia ataca equipamentos, logística ou petróleo russos. A United 24 Mídia oferece a descrição ideal desse plano e seu relatório sobre o feito da Unidade Alfa em 2025. Os ataques da unidade às defesas aéreas russas integram uma campanha maior para enfraquecer a infraestrutura militar da Rússia. Mesmo nos territórios ocupados e fora das linhas de frente, as falhas na máquina de guerra de Putin já surgiam antes de 2025. A Unidade Alfa passou o ano inteiro ampliando muitas dessas rachaduras. Isso reforça o que já dissemos. Os ataques da Ucrânia às defesas aéreas russas visavam criar corredores seguros para facilitar ataques em profundidade. 2026 será o ano em que a Ucrânia vai tirar total proveito das brechas nas defesas da Rússia que ela mesma criou. Putin e seus comparsas têm um futuro repleto de drones e mísseis ucranianos pela frente. Não que a Ucrânia estivesse mal com sua estratégia de ataques profundos em 2025. A estratégia se intensificou ao longo do ano, conforme aumentavam os danos às defesas aéreas da Rússia. O petróleo russo foi o principal alvo dos ataques ucranianos de longo alcance em 2025, e os dados mostram que a Ucrânia já lidava bem com as defesas aéreas russas. De acordo com o Kiev Independente, que citou o SBU, a Ucrânia já havia conseguido atingir quase 160 instalações petrolíferas russas até 1º de novembro. Como outros ataques a alvos militares russos, esses ao petróleo integravam a estratégia da Ucrânia para enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Em 26 de dezembro, o Novo Voz da Ucrânia informou que os ataques ucranianos às refinarias de petróleo russas foram bem mais frequentes em 2025.
Houve um aumento de 511% nesse tipo de ataque em 2025 em comparação, 24 e muitos desses ataques estavam sendo realizados contra alvos muito mais distantes. Lembre-se, mencionamos um truque que a Ucrânia usa para ataques de longo alcance. Em breve revelaremos qual é. Isso indica que a situação da Rússia tende a piorar. A Ucrânia tem se preparado para explorar as brechas que criou em ataques de longo alcance. Em novembro, o Kiev Independent noticiou comentários feitos pelo secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Miharov, e por um assessor de indústrias estratégicas do gabinete do presidente, Oleksandr Kamyshin. Eles revelaram que a indústria de defesa da Ucrânia já produz cerca de 35 bilhões de dólares por ano e tem potencial para chegar a até 60 bilhões de dólares em 2026 com o apoio adequado. A matemática aqui é bem simples. Mais dinheiro significa mais drones, e mais drones menos as defesas russas resulta em uma nova dimensão de ataques em profundidade em 2026. Para provar esse ponto, a Ucrânia iniciou com força os ataques em profundidade em 2026. Segundo reportagem da Reuters de 4 de janeiro, armas ucranianas atingiram a região de Moscou diariamente em 2024. Até então, a Ucrânia mostrava a Putin que as defesas aéreas russas não impediam seus ataques em profundidade. E agora, graças à revelação do SBU sobre o trabalho custoso da unidade Alfa em 2025, entendemos o motivo disso. Curiosamente, tudo isso pode ter ocorrido devido a uma decisão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em agosto de 2025. A mídia United 44 noticiou essa decisão, destacando que Zelensky deu permissão ao SBU para realizar mais ataques contra a infraestrutura militar russa, com um foco especial nas defesas aéreas. Zelensky declarou que era importante para o inimigo sentir as consequências de nossas ações, e parece que o SBU soube aproveitar muito bem a retirada das restrições. As defesas aéreas russas caíram muito, e mais oportunidades de ataques em profundidade estão abertas para a Ucrânia do que nunca, e sabemos que a Ucrânia será capaz de realizar esses ataques contra alvos distantes e variados. Por quê? Porque a Ucrânia redesenhou seus drones para reduzir peso e melhorar a aerodinâmica, como mencionamos antes. O drone Lyuch do país é o exemplo perfeito. A Ucrânia já fazia ataques de longo alcance com esses drones antes, alguns chegando a 1.000 quilômetros até seus alvos. Porém, como destacou a Pravda em 12 de janeiro, o sucesso desses ataques era questionável. Como os drones usados talvez não fossem precisos o suficiente para a Ucrânia, iniciaram o trabalho no Lyuch, e as mudanças tiveram grande impacto. Os desenvolvedores ucranianos retiraram o trem de pouso do drone, reduzindo o peso e melhorando a aerodinâmica, facilitando sua manobra. Isso fez diferença na precisão dos ataques de longo alcance, pois os drones Lyuch agora aparecem mais no espaço aéreo russo. A Ucrânia confia que eles atingem alvos que antes não conseguiam. Uma mudança simples, mas com grandes impactos na campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia em 2026. O surgimento do drone FP1 no final de 2025 também promete ser algo grandioso para a Ucrânia. Custando só $55 mil cada, esse drone potente é uma adição acessível e temida ao arsenal de longo alcance da Ucrânia. Agora que corredores seguros foram abertos no espaço aéreo russo, veja no vídeo como esse drone vai enfraquecer a máquina de guerra da Rússia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre a estratégia da Ucrânia contra a máquina de guerra russa. Obrigado por assistir.